Estão vendo? Estão enxergando? Sim. Sim? Sim. Então tá bom. Então tá. Então a gente inicia então os conteúdos de segundo trimestre, né? Estudando a Europa e os seus aspectos naturais, então. Primeiramente, vamos localizar esse continente, né? Então, o continente europeu ele está situado totalmente no hemisfério norte do planeta Terra, tá? A maior parte dele fica, então, na zona temperada e um pedacinho, então, da Europa fica na zona polar do hemisfério norte, então, o nosso chamado Polo Norte, tá? Esse continente, na verdade, ele faz conjunto, né, com uma massa continental, também com a massa continental asiática. Então a gente pode perceber aqui que a gente até ouve falar, né, até parece escrito aqui, ó, né, que é a Eurásia. Então, porque a Europa e a Ásia, na verdade, né, do ponto de vista físico, então, é uma única massa continental. A gente divide a Europa da Ásia, então, por questões históricas e culturais, né, que todo mundo bem sabe, tá? Algumas questões étnicas também. Então aqui a gente vê a Rússia, esse pedaço da Rússia que a gente chama então de Rússia europeia, a parte europeia da Rússia, porque a Rússia é um país muito gigantesco, é o maior país do mundo. Então a Rússia ela tem a sua maior parte do seu território, então está distribuída no continente asiático, então, tá? Vamos dar uma analisada aqui, então, nesse mapa político da Europa. Tá? Então, aqui, coloridinho é o que nos interessa. Está colorido, então, são os países da Europa. Então, a gente já percebe de cara que algumas características a gente pode analisar só olhando o mapa. Então, a Europa é um continente composto por países de pequeno ou de médio porte, vamos dizer assim, de pequeno ou médio território, tá? No geral, tá? Os países europeus eles até são relativamente pequenos, tá? Vamos comparar então com o Brasil. A maioria dos países europeus tem o tamanho semelhante a estados brasileiros. Aliás, a Europa ela tem um tamanho, de uma forma geral, bem parecido com o tamanho do Brasil, tá? É por isso, inclusive, que às vezes a gente ouve falar que o Brasil é um país de tamanho continental, que ele é muito gigantesco mesmo, tá? Tanto que ele é um pouquinho menor que a Europa, tá? Como a gente está olhando aqui nesse mapa. Então a gente percebe vários países de pequeno porte e alguns países como a Espanha, a França, a Ucrânia, Suécia, Finlândia, né, Alemanha e a Itália, que são os maiores países da Europa, então são países de médio porte. Claro que eu esqueci de mencionar a Rússia, que também esse pedaço da Rússia, então, seria o maior país da Europa, né? Só esse pedaço aqui da Rússia, né? Mas a gente lembra mais desses outros países, né? Quando a gente pensa no continente europeu, tá, gente? Então a gente percebe aí. Então, outras características do continente europeu que a gente vai mencionar agora. Vocês estão ouvindo? Sim. Eu acabei de entrar. Oi? Eu acabei de entrar. Ah, tá bom. Então tudo certo. Vou continuar aqui, tá? Vou tocar a ficha. Eu tenho medo também que daqui a pouco encerra o tempo e a gente não consegue falar tudo. Vamos ver outras características físicas geográficas do continente europeu. O continente europeu também ele é circundado por mares, tá? Então, se a gente vê ao norte, ele já é banhado pelo Oceano Glacial Ártico, Polo Norte. Olha aqui. Temos também ele banhado pelo Mar do Norte e o Mar Báltico, aqui o Mar Báltico adentrando o território europeu. Ó. Vocês estão enxergando?
Gente, eu pergunto porque não sei se está trancando. Você tem que me responder. Que eu fico lá olhando o livro digital, eu não fico vendo a tela que vocês aparecem, entendem? Tô tranquilo, Fábio. Ah, então tá. Então vamos voltar lá. Então aqui, Mar Báltico e Mar do Norte, né? Nessa região da Europa. Obviamente, né? Também banhado pelo Oceano Atlântico. E o sul da Europa, então, pelo clássico, né, famoso, então, Mar Mediterrâneo, que banha todo o sul da Europa, junto com o Mar Negro e o Mar Cáspio a leste aqui, ó. Então, a Europa é toda circundada por mares, exceto essa região aqui, então, que faz fronteira com a Rússia e conecta a Europa na Ásia, então, tá? Além dos vários mares, então, que circundam a Europa, a gente pode perceber uma outra característica da Europa também, que é o seu litoral todo entrecortado. Então, veja bem, o litoral europeu ele é todo entrecortado em baías, em enseadas, em penínsulas, ilhas também. A Europa tem um litoral todo cheio de ilhas, são centenas, são milhares de ilhas, tá? E ele é todo entrecortado, ó. Ele é todo acidentado, assim, esse litoral. Ele não é como o nosso litoral gaúcho, por exemplo, que ele é todo reto, né? Ele é um litoral todo entrecortado, e isso é bem importante de nós sabermos. Isso aí pode até ser questões, né, gente, para vocês. Vocês têm que ficar antenados aí, que isso pode ser até uma questão de uma prova, de alguma atividade, né? Por exemplo, descrever o... desculpa, a gente tive que abrir aqui. Descrever o litoral europeu, né? Então, vocês podem falar que é um litoral todo entrecortado, baías e enseadas e muitas ilhas, tá, pessoal? Vamos adiante. Tá. Então, vamos analisar um outro mapa da Europa agora, que é um mapa físico, então, da Europa. Vou tentar ampliar um pouquinho isso aqui. Um pouquinho. Acho que dá para ampliar um pouquinho mais. Tá. Então, aqui a gente tem um mapa físico, né, da Europa. Então, o que esse mapa está nos mostrando? Ele mostra para a gente o relevo e os rios, tá? Então, aqui, a legenda vai nos explicar como é que a gente pode ler esse mapa, né? Como sempre. Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar ali. Não, tá? Então, aqui. Quanto mais para o laranja, para o amarelo, para o laranja, para o marrom, mais alto é a altitude daquele terreno. Quanto mais para o claro e para o verde, mais baixo é. Então, a gente percebe claramente que a Europa a gente pode dividir ela em mais ou menos duas partes. Uma parte que é bem alta, de altas altitudes, e uma parte que é mais baixa. Então, aqui, ó, toda essa região mais amarelada, alaranjada, que eu estou circulando com o mouse, é uma região, então, de altas altitudes, elevadas. Ela é montanhosa, tá? Não é à toa que aqui estão presentes os vários Alpes europeus, que são muito famosos também, como, por exemplo, os Alpes suíços, né? Que ficam bem aqui onde eu estou passando o mouse, ó. Não aparece escrito Alpes suíços, mas eu sei que é ali, porque a Suíça fica no norte da Europa, né? É um país todo montanhoso, com picos nevados. Vamos ver ali, ó. A gente pode comparar com outro mapa, ó. Lembrando que a Itália, ela parece uma bota, né? Acho que até já comentei isso em aula com vocês lá. Parece uma botinha, ó, chutando uma bola, ó. A Itália. Vamos ver no outro mapa, ó. A Itália está aqui e a Suíça está ali no norte da Itália, ó. Desculpe. No norte da Itália. Então é bem aqui onde ficam os Alpes, ó. Que é essa região toda montanhosa.
Todas essas partes laranjas aqui, ó, marrom, são regiões bem montanhosas, tá, gente? Bem montanhosas. Aqui também tem os Alpes escandinavos, aqui no norte europeu, ó, tá? Os Cárpatos, tá? Para quem gosta dessas histórias, então, os Montes Cárpatos, então, é onde vivia o Conde Drácula, né? Nas histórias, isso mesmo. Então, em algum lugar dessas montanhas aqui, tinha o castelo do Conde Drácula, né? Que vocês adoram, que eu sei. Tá? Vamos ver o que mais aqui que eu posso comentar sobre o relevo europeu. Aqui nós temos, então, essa parte mais... essa região toda aqui que eu estou circulando, então, uma área mais baixa, então, uma planície, né? Não é uma área tão elevada e nem muito menos montanhosa como a outra metade europeia. A gente vê também a presença de muitos rios, ó. Rio Danúbio, tá? Rio Reno, Rio Sena, tá? Rios famosos, né? O Rio Volga, né? Na Rússia, tá? E aqui nós temos a ilha da Grã-Bretanha também, aqui, ó, gente, tá? Acho que da parte desse mapa podemos ir para adiante. Aqui o textinho vai falar sobre o que eu acabei de descrever para vocês, sobre as ilhas, né? As penínsulas. Que página é isso? Oi? Que página é isso? Ah, tá. Que página é? Isso eu tô na página 73. Ah, obrigado. Indo para 74, na verdade. Mas na 73 ainda. Só um pouquinho, já estou com uma alergia nos meus olhos. Desculpa. Vamos adiante. Aqui parece uma imagem, ó. Vamos olhar essa imagem. Então, essa aqui é uma imagem na Espanha, no lugar chamado Maiorca, né? Olha que lugar lindo, né? Então, ali é um rochedo, né, que avança no mar, né? E a gente consegue perceber, então, esse litoral todo recortado do continente europeu, né? Com essas baías aqui, esses avanços d'água e essa entrada de pedras, né, que avançam rumo ao mar, né? E aqui tá minha casa, ó, minha torre, e aqui tá minha piscina, tá? Vou mostrar para você. Isso mesmo, tá? Um dia eu convido vocês para ir lá. Vamos adiante. Então, clima e vegetação. Vamos ver um pouquinho disso agora. Vamos baixar aqui. Eu vou direto para os mapas, porque através dos mapas o senhor consegue explicar tudo, não precisa ficar naquele texto. Até porque fica ali no texto não faz muito sentido para vocês. Então, aqui está o mapa europeu de novo. Eu vou tentar aumentar esse mapa, vamos ver. Mapa europeu de novo, tá? Então a gente vai ver algumas questões aqui. Então, ó, a Europa ela está predominantemente situada entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Tudo que está dentro desta faixa entre o Círculo Polar e o Trópico de Câncer, então, está na zona temperada do globo. Tá? A zona temperada ela não é uma zona tão quente quanto a zona tórrida, que é a zona equatorial, que é entre os trópicos, ou por isso também chamada de zona tropical. Então, a zona temperada ela é mais resfriada, tem temperaturas mais amenas que a zona tropical. Além disso, a Europa também se estende para a zona polar, né, que chamamos de Polo Norte. Né? Ali aparece um mapinha mundi, eu nem tinha me dado conta, um mapinha mundi pequenininho e um quadrado onde está situada a Europa. Então, ela avança para o Círculo Polar, né? E tem uma boa porção aí dela, então, situada no que chamamos de Polo Norte. Essa posição da Europa no globo terrestre, então, vai influenciar todo o seu clima e depois, consequentemente, a vegetação que aparece lá, como a gente vai ver depois, tá? Então, vamos ver os climas europeus e onde eles se distribuem. Então, o primeiro clima europeu, então, que a gente vai analisar juntos, então, é o clima temperado,
Esse clima, então, ele tem estações do ano bem definidas, as 4 estações do ano bem definidas, tá? Para nós, né, que vivemos num país tropical, embora nós aqui no sul, na região chamada de clima subtropical, a gente não conhece as 4 estações bem definidas como quem é genuinamente do clima temperado, como é essa região europeia, tá? Então, a maior parte do Brasil, na verdade, tem 2 estações do ano, que é o inverno, uma estação um pouco mais amena, e o verão, que é um calorão para a maior parte do país, né? Só para nós aqui do sul do Brasil, que é um pouquinho diferente, tá? Aqui, então, nessa região, toda essa região verde, ó, então é clima temperado, tá? Clima temperado. Temos também o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é um clima de temperaturas agradáveis, verões secos e invernos chuvosos. Por quê? Porque é a região da Europa, é essa região amarela aqui que eu estou circulando, que ela fica mais perto da área tropical, da zona tropical, ó. Então ela fica mais ao sul, por isso ela é a região mais quente, mais perto dos trópicos, tá? Ela é a região mais quente. Ela também é muito perto do mar Mediterrâneo. Com isso, esse calor e a umidade do mar Mediterrâneo provoca, então, muitas chuvas no inverno. Porém, o verão é seco. Tá? O clima mediterrâneo, ele ocorre, então, aqui, ó, desde de Portugal, e vocês não estão vendo o nome dos países, mas aqui eu sei, né? Então, eu já tô, é por isso que eu estou falando para vocês. Então, isso aqui é a região, essa região aqui aparece, é Portugal, aqui é Espanha, tá? Aqui é Itália, então, como a gente já falou, e as suas ilhas ali, Malta, por exemplo. E aqui é Grécia, então, e também as suas várias ilhas, Creta, e várias ilhas ali famosas aí das mitologias, né? Toda a porção sul da Europa, tá? Na Europa, a gente também tem, que nem temos no Brasil, uma região de semiárido. Então, a região de semiárido, ela lembra um deserto, mas não é um deserto, tá, gente? Ela só é uma região bastante seca, mas não chega ao nível de secura de um deserto, então, tá? Então, a região do semiárido, ela fica nessa região aqui, ó, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, então, um pouquinho mais ao norte. Então, tem toda essa região amarelinha aqui, que é o semiárido europeu, tá? É uma região um pouquinho mais seca que as demais, tá? Temos uma região chamada de fria. Nós temos 2 climas frios na Europa também, classificados como clima frio. O frio tradicional e o frio de montanha. Então, nos picos mais elevados, a gente tem o frio de montanha, nessas regiões aqui, ó, veja bem, casualmente, nos Alpes suíços. Nessa região aqui também, que eu me esqueci o nome agora, vamos voltar lá para dar uma olhadinha. Lá embaixo. Ali, ó. Isso, é o Cáucaso ali. Eu estava na ponta da língua e tinha me fugido da palavra. A região do Cáucaso, então, tá? Que também tem um pouco de frio de montanha, além dos Alpes suíços e também aqui, ó, nessa região escandinava, aqui, ó, tá? Frios de montanha. E o frio tradicional, que veja bem, já fica bem perto lá do Círculo Polar, além do próprio clima polar, né? Que é essa parte roxa aqui, a Islândia, né? Toda essa região norte aqui e aquelas ilhas ali, ó, que aparecem também. Ó. Tudo isso aí é clima polar, ó. Vamos ver, média anual, passa quase o ano inteiro com menos 10 graus de temperatura, tá? E não chove, só cai neve, tá? Em todas as estações, ó. Neva em todas. Isso é a característica do clima polar. Menos 10 graus o ano inteiro e só chove, só cai neve, não é nem chove, né? Porque chove, o que chove é água líquida, né? Só cai neve em todas as estações, tá?
Agora cabe destacar um outro aspecto da natureza europeia, então, que é a vegetação europeia. Quero comentar com vocês, se vocês ainda não aprenderam isso ou não se deram conta, que a vegetação, ela sempre está de acordo com o clima. É o clima que condiciona a vegetação. A vegetação, a paisagem vegetal, ela se forma de acordo com o clima da sua região, né? Porque o clima determina a quantidade de chuva, ou seja, a quantidade de água. O clima determina as temperaturas, quando faz calor, quando faz mais frio, como é que são as estações, se neva ou se não neva, né? Tudo isso vai influenciar na vida das plantas e da vegetação. Então a gente vai ter um tipo de vegetação para cada tipo de clima, tá? Então isso tem que ficar claro para vocês. Vamos ver aqui. Tá? Então a gente vai começar pelo norte, a tundra, né? A tundra, ela é uma vegetação específica das regiões polares, tá? Essa vegetação não contém árvores nem folhagens, porque árvores e folhagens iriam congelar nessa temperatura constante, né? Nem a região polar até tem outra característica que não é só o frio intenso, mas a força da luz solar é muito fraca para certos tipos de plantas, né? Que precisam de muita luz. Então, a região polar, ela desenvolve a tundra, que elas são é uma vegetação que parece musgo, é musgos e líquens, né? A tundra, então, ela é uma vegetação formada por musgos e líquens que grudam nas rochas ou ficam rente ao solo. Não tem folhagens nem árvores, tá? Na tundra. Isso é importante destacar. Temos na Europa a presença de uma floresta boreal. Essa eu quero destacar com vocês. A floresta boreal, também chamada de floresta de coníferas ou taiga. Por que coníferas, gente? Coníferas vem de cone. E por que cone? O que tem a ver? Cone é a forma dos pinheiros. Então, essa floresta chamada de taiga ou boreal, que ela fica nessa região que eu estou mostrando, que também é no norte da Europa, mas não é tão no norte que nem o polar, tá? Que nem a tundra. Mas é no norte da Europa. Ó. É uma região fria, mas não é fria tanto o ano inteiro, tá? Cai neve uma época do ano, uma outra época do ano essa neve derrete, né? Então, assim, ó, aqui nessa região, essa floresta só tem um tipo de árvore, que é pinheiro. É uma floresta de pinheiros. Só cresce pinheiros nessa floresta aqui. E o pinheiro, como a gente sabe, ele tem o formato de um cone, né? Ele é largo embaixo e ele é comprido para cima, né? Ele vai afinando. Por que isso? Porque essa planta ela se adaptou, né, às nevascas. Então essa região ela tem algumas épocas do ano, né, que neva bastante. E se essa árvore fosse muito larga, com uma copa larga, como as nossas árvores daqui, a neve ia acumular em cima dela e essa neve ia fazer a árvore congelar e a árvore ia desabar em si mesma, né? Ia pesar os galhos com tanta neve e a árvore ia desabar, ia quebrar esses galhos, né? Então o pinheiro ele se adaptou. A gente sabe que o pinheiro ele não tem galhos, né? Galhadas assim como uma copa, né? Ele tem aqueles galinhos assim que formam um cone. Por isso coníferas, tá? Então é bem interessante a gente marcar esse nome, né? Eu memorizei essa floresta quando eu precisei fazer esses estudos, né? Por esse nome, por causa disso, por causa do formato do cone das coníferas. Há uma floresta temperada subtropical na Europa. Essa floresta aqui já é um pouco diferente da taiga, tá? da floresta de coníferas. Ela fica nessa região um pouquinho mais ao sul. Ela é uma floresta também predominantemente de pinheiros, tá? Deixar isso claro. Também tem muito pinheiro nessa floresta aqui. Porém, por ela ficar mais ao sul,
por ela ter mais umidade e pegar mais sol, essa floresta tem outras plantas também. Então não é só pinheiro, a maior parte é pinheiro, mas tem muita folhagem e tem outras árvores também. Tá? Vegetação de deserto. Onde é que essa vegetação vai aparecer? Se a gente olhar nesse outro mapa aqui do clima. Hein? Pergunta para vocês. No semiárido. Só para ver se... Oi, quem falou? Amanda. Oi? Fala um pouquinho mais alto. Muito bem, querida. Felice que falou? Foi a Amanda, Sora. Foi a Amanda. Foi a Amanda? Ai, que eu não estava olhando os rostos de vocês. Muito bem, Amanda. Então tá a Amanda ali de roupão ali, bem tranquila, mas está antenada. Isso mesmo, querida. A vegetação de deserto, vamos voltar lá. Ai, trancou. Que aparece naquele pedacinho ali, ó. Olha ali. Só ali aparece a vegetação de deserto, ó. É exatamente o que a Amanda falou, é exatamente no semiárido, ó. Muito bem, tá? É que nem aqui no Brasil, a gente tem o nosso semiárido nordestino, ele não é uma região desértica, mas ela tem uma vegetação xerófita que é semelhante a uma vegetação de deserto. Muito bem. Temos também uma vegetação, essa é fácil. Em qual clima ocorre a vegetação mediterrânea? É fácil, no clima mediterrâneo, tem o mesmo nome. Então aqui, ó, onde ocorre o clima mediterrâneo, na mesma região sul da Europa, que faz costa com o mar Mediterrâneo, ocorre também essa vegetação mediterrânea. Essa vegetação, ela é caracterizada por ser arbustiva, tá? Ela é arbustos ou gramas, ou matinhos, que nascem entre pedras, entre rochas, entre um solo pedregoso. Essa é a característica da vegetação mediterrânea. Deixa eu tentar mostrar aquela foto de novo para vocês, que casualmente naquela foto aparece um pouco isso. Deixa eu ver aqui. Saúde. Olha aqui, Obrigada. Ó. Aparece algumas árvores, aparece, ó. Mas pode ver que, na verdade, são arbustos, ó, que aparecem incrustados, ó, nessas pedras, nessas rochas, ó. Então, isso aqui, ó, já dá para ver que é uma... sem mencionar que os arbustos ou as árvores, quando são árvores, elas são baixas, elas não são muito altas, não, que nem as nossas, tá? Ou são árvores baixas, ou arbustos que vão nascendo entre essas rochas. Essa é a característica, então, da vegetação mediterrânea, que acontece no clima mediterrâneo de mesmo nome, tá? Vamos ver ali pradarias, então, os campos, né, que ocorrem nessa região da Europa aqui, que é uma região um pouco mais seca, então não se desenvolveu uma plena floresta aqui, se desenvolveram, então, campos, então, aqui, né, campos com, às vezes aparecem algumas árvores, sim, né, no meio desses bosques, alguns bosques no meio desses campos, na verdade. Mas a predominância de campos, de gramíneas, então, né? Gramas e matinhos, como vocês gostam de falar, tá? E a vegetação de altitude é uma vegetação adaptada às baixas pressões e ao frio intenso e à neve, né? Que acontece, então, no topo das montanhas. Novamente vai acontecer no Cáucaso, e vai acontecer nos Alpes suíços, que nem o clima frio de montanha. Então, a vegetação de altitude, ela acontece onde acontece o frio de montanha. Olha que interessante. Aquele azul, ó, tá onde? Norte da Itália, Suíça e no Cáucaso. Norte da Itália, Suíça e no Cáucaso. Tá bom? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Olha, eu achei que faltava mais coisa, mas a gente conseguiu vencer o conteúdo de hoje. Deixa eu voltar para a cara de vocês, ver um pouquinho de vocês para a gente conversar nesses minutinhos que faltam, então.
Então, gente, o senhor venceu a parte de hoje, tá? Quero saber o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida até aí, se vocês já tinham lido esses textos. Tô achando que vocês estão me enganando, que não leram nada. Hein? Fala, Alice. Eu falei nada, Sora, só fiz... Ah, tá. Eu achei que é que normalmente os alunos estão falando assim hoje em dia, né? Daí eu achei que tava querendo dizer alguma coisa. Tá? O que é, Lourenço? Tá incomodando aí, meu filho? Ô, senhor, eu tenho uma dúvida, senhor. Como é que eles dividiam, tipo, os países? Por exemplo, na Rússia ali, tem a parte europeia, né, e tem a parte asiática, né? Como é que eles fazem essa divisão? Tá, isso tudo assim, ó, primeiro que assim, ó, no que se refere à Rússia, tá? No que se refere à Rússia, essa divisão Europa e Ásia é só uma linha imaginária. Tá? É que nem falar assim, a região sul do Brasil e o resto do Brasil. É uma linha imaginária que a gente sabe que está ali na fronteira do Paraná com o resto do Brasil, mas se tu for lá, não tem nenhuma cerca, não tem nenhum muro, não tem nada, né? Sim. Então é isso. Então, assim, essa região que divide a Rússia europeia e Rússia asiática é só uma região, tá? É só porque esse lado oeste da Rússia, esse ladinho da Rússia que fica perto da Europa, tem muito contato com a Europa, né? Então, por causa dessa fronteira. Então, acabou dando essa nomenclatura, então, se criando essa região, chamando esse pedacinho da Rússia de região europeia da Rússia. Tá? Pra gente saber, mais ou menos, como é que foi criado cada parte, eu teria que voltar um pouquinho, né, de cada país, né, a divisão. Eu teria que voltar, sim, né? É aí que eu ia chegar. Se tu for analisar a fronteira dos países europeus, daí é uma outra história. Aí a fronteira, a delimitação de cada país. Para ver a divisão. Oi, não ouvi? Teria que voltar na Segunda Guerra para ver a divisão que eles fizeram. Teria que voltar não só na Segunda Guerra, tu teria que voltar também na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, e teria que voltar mais ainda na formação das monarquias europeias, né? Então, essas monarquias, elas se estabeleceram nas várias regiões com o fim do Império Romano. Os governadores, né, os senhores de cada região foram tomando o poder para si. Ah, não, eu que sou o rei agora, eu que controlo aqui. E aí eles foram assumindo o poder e foram formando novos povos e novas fronteiras. E claro que essas fronteiras, elas foram, com as guerras, elas foram um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, né? Foram modificando. Alguns países deixaram de existir, outros novos foram criados. Então, assim, no caso da Europa, enquanto na parte do ponto de vista político, a formação dos países europeus se deu mais ou menos assim. Claro que eu estou falando muito por cima, né? Mas então a gente tem o fim do Império Romano, a gente tem os governadores romanos assumindo o poder de cada região, e a partir dali foi passando décadas, foi passando séculos, foi passando milhares, né, milênio. Na verdade, o Império Romano caiu em perto de 500 depois de Cristo, 480, 490, cai o Império Romano. Aí começa a acontecer esse processo da criação das monarquias europeias. Então, vários reinos se criaram, né? Na Inglaterra criou um, na França outro, na Espanha outro. Teria que se aprofundar bastante, né, em cada país para ver tipo a divisão. Com certeza. Tu pode fazer um estudo geral, né? Pegar esse caminho que eu estou te explicando e fazer um estudo geral da formação dos países europeus. Mas tu pode também, se tu achar algum país ou outro mais interessante, tu pode estudar a história específica daquele país. Tu pode pegar, por exemplo, uma Polônia, né? Pô, a Polônia foi anexada à Alemanha na época da Segunda Guerra, depois separou de novo, né? Então a gente tem assim, por exemplo, a própria Grã-Bretanha, né, que também ali tem ali a Escócia, tem a Irlanda, tem a Inglaterra, que ali também se dividiu. Aí tem um país que é independente, tem outro que não é.
entendeu? Então, assim, a Europa ela é bem complexa mesmo, ela tem essa característica aí. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo, a Itália. Nós temos dentro da Itália o Vaticano. O Vaticano é considerado um país, aliás, considerado o menor país do mundo, fica incrustado dentro da cidade de Roma. É como se fosse um bairro, né, dentro da cidade. Qual é o bairro? Qual é o bairro que tu mora, Lourenço? Eu, em Santa Fé. Então, é como se fosse o Santa Fé. Imagina fazer um muro em volta da Santa Fé e dizer que ali dentro é um país e tem um rei. Porque o Papa, ele tem o mesmo status de um rei. O Papa, ele é um chefe absolutista de Estado. Ele é o que manda em toda a igreja. Ninguém pode, entendeu? Ele pode mandar no que ele quiser. Entendi. Não é que nem outro país, um país que nem o Brasil. Assim, o Brasil, o presidente do Brasil, ele não é um rei. Ele não pode fazer o que ele quer. O Senado, a Câmara e o Supremo Tribunal Federal podem desfazer alguma coisa que o presidente do nosso país faz. Mas, por exemplo, um rei não, né? O rei do caso do Papa, né? O Papa, só para tu ter uma noção, o Papa tem mais poder no Vaticano que a rainha da Inglaterra tem na Inglaterra. Que a rainha da Inglaterra não manda. Quem manda é o primeiro-ministro e o parlamento. Entendeu? Mas o Papa manda. O Papa, ninguém pode discutir com o Papa. Ele é um rei absoluto. Ele é eleito como um rei absolutista. Tá? E antigamente os reis europeus eram todos assim. Isso começou a deixar de existir com a Revolução Francesa. Que bom que isso aconteceu, para nossa sorte. Porque a Revolução Francesa nos libertou, todos nós, não só mim, mas vocês também, nos libertou da tirania dos imperadores. A Revolução Francesa foi quando o povo disse assim, a gente não quer rei, a gente quer democracia, a gente quer liberdade, igualdade e fraternidade. As pessoas são iguais. Não tem ninguém acima de ninguém. Tá. Ai, no fim eu fui longe, né? Né? Então tá. Alguma outra dúvida aí, gente? Alguma outra questão? No fim, na verdade, o nosso papo tava até me empolgando aqui, porque eu gosto desses assuntos políticos, né? Mas, tava até me empolgando aqui, mas o nosso papo, na verdade, era a Europa dos aspectos físicos, né? Então, a gente nós vimos só um pouquinho do litoral, vimos um pouco sobre o litoral europeu, vimos a posição da Europa no globo terrestre, onde ela está, que ela está no norte do globo, no hemisfério norte, litoral recortado. Vimos o relevo, metade da Europa é um relevo plano, planícies, a outra metade é bem montanhoso e altas altitudes. E vimos também o clima europeu, né? Que o clima europeu está a vegetação e o clima, aliás, o clima conforme a posição das regiões, né, no globo terrestre. E vimos também, então, uma vegetação, que sempre a vegetação está relacionada ao clima daquela região, tá, do seu continente. Alguma dúvida, alguma questão? Não? Então tá, gente, avancem a leitura, leiam o próximo tema, que também é sobre a Europa, que é a população europeia, tá? Não esqueçam de fazer um resuminho no caderno. Lembrando que a gente vai entrar em recesso, eu acho, né? Já foi avisado vocês isso? Coisa boa, né? Então, esse recesso eu vou botar os cadernos em dia. Pensa não, que vai ficar só descansando. Eu também vou ter que trabalhar um monte, tá? Então, vocês botam os cadernos em dia aí. Vocês vão ter 2 temas para botar no caderno. Tá, gente? Que daí quando a gente voltar do recesso, nós vamos começar a tocar fichas da atividade de novo. Só para avisar vocês, tá? Não adianta fazer esse zoinho aí, não. Nem beijo. Tá? Então tá, gente. Eu vou ter uma aulinha começando agora. Hoje vai longe minha fala. Tá? E é o mesmo assunto. Eu queria poder pegar essa gravação e jogar lá, mas não dá. Tem que falar tudo de novo. Tá, gente? Então tá. Beijo para vocês, bom almoço, bom final de semana, bom ver vocês. Tchau, senhor.
Tchau, Tchau. queridos. Elson. Ah. Ai. Vai chover.